pouquinho sobre o Ayurveda, a classificação que ele envolve, né, das doenças, do prognóstico, de tudo isso, né? A gente tem que, antes de tudo isso, antes de buscar o Ayurveda, ou antes de buscar uma terapia alternativa, a gente tem que saber se a gente está adotando também o que a ciência moderna, o que a medicina moderna, convencional, já mostrou que é efetivo, ou que já mostrou que causa prejuízo no tratamento do câncer, né? A gente tem que saber, a gente tem que ficar claro na nossa mente e para nós, se a gente já adotou os princípios de saúde, se a gente já adotou um estilo de vida que evita a piora das doenças, ou se a gente já eliminou da nossa vida os fatores que causam câncer, por exemplo, as carnes processadas, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já definiu que é um carcinógeno do tipo 1, classe 1. Então é altamente prejudicial para uma pessoa que tem câncer fazer uso de alimentos processados, como salsichas, hambúrgueres, carnes chamadas embutidas, como salame, peito de peru defumado, diversas carnes que envolvam esse tipo de processamento têm um fator de piora muito grande. Então, antes de buscar uma fórmula milagrosa, procura ver, será que você está disposto a abandonar os hábitos que pioram a sua doença ou não? Tá? Então, isso independente se o câncer é pediátrico ou adulto ou de uma pessoa idosa, para qualquer idade. E inclusive para muitas doenças, né? As carnes processadas já se mostraram piorar diversas doenças. Então, por exemplo, a gente tem o caso do queijo gorgonzola, né? Que é aquele queijo que é com fungo, né? Que tem aqueles fungos esverdeados. E existem estudos que demonstram que há uma associação desse tipo de queijo com câncer de fígado. Outros alimentos que contêm o corante, caramelo 4, né? E estudos também mostrando a associação desse tipo de corante com câncer de bexiga. Então, procurar e buscar informações sobre quais as substâncias químicas ou os tipos de alimento que pode piorar uma doença, que pode agravar o sintoma de uma doença, e principalmente no caso do câncer, que é uma doença tão grave, tão séria e tão difícil de tratar. Então, depois que você eliminou os fatores causais da doença, você busca quais são os alimentos que a ciência moderna, que já estudou, que tem mostrado que tem algum benefício no tratamento do câncer. Então, existem pesquisadores, no caso, existe um livro muito famoso chamado Anticâncer, tem o outro do Dr. Michael Greger, que é o Comer para Não Morrer. Também existem diversos livros hoje em dia mostrando que determinados alimentos podem ser úteis no tratamento de câncer, tem um efeito terapêutico. Então, no caso, a cúrcuma, o gengibre, pimenta preta, cravo, manjericão, as crucíferas, vegetais folhosos, maçã, morango, mirtilo, diversos alimentos têm o seu papel, têm uma grande utilidade. Então, buscar quais são esses alimentos, né? A gente pode até deixar mais para frente a gente discutir, aprofundar um pouco mais esse assunto junto com a Cris e trazer essa informação, esse assunto para a gente poder discutir isso de forma mais aprofundada e informar todos vocês, para que todo mundo possa se beneficiar desse assunto. Então eu vou colocar para vocês agora o que o Ayurveda fala, né? Quais são os princípios básicos. O Ayurveda fala que a primeira coisa que você tem que perceber antes de se alimentar é observar se você está com fome. A gente jamais deve comer sem estar com fome. Se a gente não tem fome, a gente deve esperar, fazer jejum, fazer uso de água morna, fazer uso de chás como o gengibre, o cominho, para que a gente possa despertar o nosso apetite, né? E é claro que para o Ayurveda existe um tempo para a sua digestão ocorrer de forma completa, e esse tempo varia de 5 a 6 horas, ou seja, o Ayurveda não recomenda primeiro você almoçar e meia hora depois comer uma sobremesa, e tampouco você comer de 3 em 3 horas. O Ayurveda fala que você deve comer quando você tem fome, né? E escolher os alimentos. Primeiro você procura saber se você tem fome, depois você escolhe os melhores alimentos. Dentro daqueles alimentos que você tem, quais são os mais saudáveis e os que me dão prazer quando eu como? Então você escolhe o mais saudável, aquele que te dá prazer, porque o Ayurveda também não é contra você sentir prazer, você não precisa se privar de comer nada, mas claro que se o alimento faz mal para você, o alimento te prejudica, como eu falei anteriormente, das carnes processadas, você deve evitar aquilo de forma bem categórica, né? Você deve eliminar aquilo da sua saúde porque não é algo que te faça bem. E dentro desse contexto, quando a gente fala de comer com fome, né, e
não comer se a gente estiver sem fome, uma coisa que preocupa, que eu vejo que preocupa muitos profissionais da saúde, nutricionistas, médicos, nossa, mas e a desnutrição que é tão prevalente no câncer? A gente sabe que hoje em dia, dentre os pacientes que têm câncer, 25% nos países desenvolvidos sofrem de desnutrição. E quando a gente vai para os países subdesenvolvidos, ou países em desenvolvimento, a gente percebe que essa incidência aumenta para 50%. Então, as pessoas com câncer, 50% vão passar por momentos de desnutrição. Ou seja, a desnutrição é um fator muito grave, um fator que preocupa realmente. E dentre as consequências da desnutrição, a gente sabe que uma criança desnutrida que está passando por uma doença, um processo oncológico, um câncer, ela pode ter uma toxicidade maior quando ela recebe a quimioterapia, a radioterapia. A pessoa pode ter uma dificuldade de cicatrização, se ela está desnutrida, a cicatrização dela é pior, o risco de trombose aumenta, por uma série de alterações no fígado dela e nos diversos órgãos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado sim com a desnutrição, mas a gente tem que procurar entender, né? Será que passar um danonezinho para a criança, um iogurte com frutas, qual que é a utilidade daquilo? Será que não seria melhor focar num alimento completo, com fibras, com vitaminas, com macronutrientes, para que ela consiga comer uma refeição completa em vez de um potezinho pequeno de gelatina, por exemplo, que é algo que a gente vê muito nos hospitais. Será que aquele suco de pozinho não está prejudicando a saúde dela, com corantes, com diversas substâncias, com adoçante, com açúcar? Será que isso não está prejudicando? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer, que a gente que é profissional da saúde tem que buscar as fontes, estudar e tentar mudar a realidade do nosso sistema de saúde hoje, né? Mas a gente tem que pensar, será que aquela coalhada entre uma refeição e outra, será que aquilo tem algum benefício de fato? Ou será que é melhor a gente esperar a pessoa ter fome de verdade para que ela consiga comer um prato rico, um prato com uma densidade calórica suficiente, que vai aumentar o aporte nutricional dela, seja de macronutrientes ou de micronutrientes, né? Então, se a gente souber esperar o corpo ter fome, vai ser o momento em que o seu corpo vai estar pronto para receber aquele alimento, vai ser o momento que o seu estômago vai produzir o suco gástrico para digerir melhor as proteínas, vai ser o momento que quando você tem fome, a gente saliva, então já começa a lubrificação, a digestão de carboidratos já na boca, né? Então, toda a sua fisiologia digestória já vai funcionar de forma mais adequada. Por isso que é tão importante a fome. Não é questão de regra, de filosofia sem fundamento, sem sentido. Não, se a gente estuda fisiologia, a gente sabe. A gente sabe que a melhor produção de enzimas digestivas acontece quando a gente está com fome. Então, não adianta insistir empurrando algo que vai passar pelas fezes sem ser digerido ou que não vai ser adequadamente digerido. Para o Ayurveda, isso causa, inclusive, prejuízo. Você não digerir bem um alimento é um fator de adoecimento. E outro assunto que não é discutido tanto quanto a desnutrição, né? A gente, quando fala de câncer, a gente foca muito na desnutrição, né? Porque é um processo que assusta, né? Quando a gente vê a pessoa desnutrida, a gente fica desesperado e quer tratar aquilo imediatamente, mas a hipernutrição também é prejudicial. Já existem diversos estudos mostrando que a hipernutrição também é prejudicial. Ou seja, você pode provocar um aumento de marcadores inflamatórios no seu corpo e piorar até o tratamento, piorar a doença da pessoa. Então tem que haver um equilíbrio, o tratamento tem que ser individualizado e a gente tem que basear a alimentação na fome, né? A gente tem que começar a pensar muito sobre isso. Será que é útil determinados alimentos em determinados horários? Será que é necessário fazer 9 refeições por dia ou 5? Ou será que 2, 3 já seriam o suficiente, mas 2, 3 refeições com qualidade, com nutrição adequada, com um grande aporte de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais, de macro, de micronutrientes, né? Tudo isso tem que ser discutido.